Dar então início à entrevista com o professor Clíbio Serra e Silva. Muito gosto. Tenho cruzado muitas vezes com o senhor professor ao longo da minha vida e tem sido sempre um prazer. Senhor professor, eu não vou destacar nenhum aspecto do seu currículo porque é tão vasto que eu estaria com certeza a cometer alguma injustiça. Vamos conversando e também o senhor professor vai destacando à medida que entender. Pensou ter vocação para a engenharia, chegou a entrar na Faculdade de Ciências, mas uma razão muito forte levou a trocar a engenharia pela medicina. Quer partilhar connosco essa razão, Sr. Professor? Com muito gosto. Claro que, naturalmente, primeiro quero cumprimentar todos. Não sei a quem devo cumprimentar especialmente, porque várias pessoas contactaram comigo para estar aqui. Quero dizer que estou no local errado, porque estou envolvido num conjunto de envelhecimento saudável e ativo, e eu estava capaz de dizer que o meu caso será um caso de envelhecimento doente e ativo, não é? Na medida que se eu começasse por descrever a série de doenças que tive até à data, não é? Faria como o Solonado, abria o livro e começaria realmente a lê-las todas. E o melhor seria começar por dizer aquelas que não tive. Mas, enfim, como da maior parte delas, eu, na realidade, me sinto curado, como ao queijo fatiado, pequenino e tal. Naturalmente, pode ser realmente envelhecimento ativo, na medida que me considero com uma certa atividade, ainda não obstante já ter feito 18 anos. Mas acontece que o que disse é exatamente verdade. E, na realidade, é com um misto de pesar, mas de alegria também, que recordo essa situação. De facto, eu sempre tive, durante o liceu, uma tendência bastante grande e enorme para todas as disciplinas relacionadas com a Faculdade de Ciências. Portanto, eu seria, naturalmente, um engenheiro de futuro. E quando cheguei realmente ao fim da parte inicial, tinha média para dispensar do exame de aptidão à universidade e, portanto, matriculei-me na época de julho em Ciências. Mas acontece que, entretanto, logo a seguir, minha mãe faleceu. Faleceu, em meu entender, um pouco por incúria da parte médica. Não quero culpabilizar ninguém, naturalmente, mas eu não fiquei satisfeito com a maneira que correu. De maneira que tive logo, nessa altura, um sentimento de revolta pelo que tinha acontecido. Minha mãe não devia ter morrido. Não devia ter morrido para mim, porque era uma mãe espetacular, uma mãe excepcional. E depois, por outro lado, eu sabia que a minha mãe adoraria ter um filho médico. Um irmão mais velho já estava formado em ciências e, portanto, não mudaria de maneira nenhuma o ritmo da sua vida. A minha irmã mais nova, que também se licenciou, estava a acabar físico-químicas também. Tenho uma outra irmã que não estava muito virada para a formatura e eu, após a entrada na Faculdade de Ciências, pensei, Políbio, só tens um caminho a fazer, é mudar as agulhas. E na época de setembro fui, porque tinha média para isso também, transferir-me de Ciências para Medicina. Não sei se acertei, se não acertei, não estou arrependido de o ter feito. Os doentes com quem tenho contactado mostram-me mais ou menos que eu talvez tenha acertado sobre certo aspecto. Não me pesa na consciência que tivesse sido mau para nenhum deles. Nenhum, pelo menos depois de morto, se veio queixar e reclamar por facto. Mas o que é certo é que ainda hoje encontro tantos que eu já não conheço naturalmente e dizem que foram meus doentes há 40, 50 anos, ainda hoje mantêm a mesma terapêutica que eu lhes receitei então. Outros, chegado ao fim da consulta, diziam, eu vou-me embora, assim, olha, já estou curado, será por 3 meses, enfim, mas daqui a 3 meses então volto cá novamente. Sempre fui muito para a conversa com o doente.
profundamente. E o seu professor, aliás, desenvolveu uma carreira notável e é também presidente da delegação do Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia, de resto foi aí que eu o conheci, e tem desenvolvido muitas ações de prevenção, nomeadamente contra o tabagismo, desabituação tabágica e em outras áreas, são tantas que eu não fixei todas. Esta pergunta, e fazendo a ponte para este tema, defende que é necessário educar desde idades precoces, por exemplo, para um envelhecimento saudável, como se educa, por exemplo, para o ambiente, para a solidariedade e para outras áreas, Sr. Professor? Naturalmente, não é? Aliás, eu até entendo que, na realidade, o tema que aqui debatemos, do envelhecimento saudável, está indicado para os velhos, para os adultos, não velhos, para os relativamente jovens e para as crianças, que são os velhos da manhã. Portanto, naturalmente, são essas que devemos começar exatamente agora a ensinar. E nota até, o primeiro livro que eu escrevi, não é, foi exatamente dedicado às crianças. Chama-se Era uma Vez um Coração. É um livro que está já na 3ª edição, portanto tem tido uma saída grande na medida em que as crianças adoram o livro. Não é por vaidade que o digo, mas na realidade a maneira como chegam junto de mim depois de o terem lido mostra que realmente gostaram do livro. Está na 3ª edição já. E, claro, como os teremos se tocam, naturalmente, também virei para os velhos, não é? E, portanto, mas, aliás, a propósito das crianças, eu lembro-me sempre, que ficou há 55 anos que isto manda na cabeça. Pois eu gosto de crianças, já fui criança também. Não me lembro de o ter sido, mas o ver reproduzido o que fui sabe-me bem. É como se, de repente, a minha alma espelhasse no cristal de uma nascente e tudo o que sou voltasse à pureza da semente. Isto é de Miguel Torga e constava de uma pastinha que eu vendi há 55 anos, quando me formei e andei a vender pastas para o asilo da infância desvalida, e nunca me saiu da memória este poema e justamente por isso é que eu continuo ligado à criança. E faço realmente conferências que vão desde o jardim-escola até às universidades sénior. O ano passado, conferências, sem contar as outras atividades, mesas redondas e idas a vários congressos e tudo isso. Só conferências propriamente através da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Eu fiz 20, foram desde realmente o Jardim-Escola até 2, pelo menos, universidades de sénior, no Miranda do Corvo e aqui em Coimbra, onde tive a oportunidade de fazer. Sr. Professor, desde cedo foi sempre muito ativo. Foi, por exemplo, vice-presidente da Associação Académica, presidente da Tuna Académica da Universidade de Coimbra, etc, etc. A minha questão é, um sénior é ativo ou é mais ativo se sempre tiver sido... Não diga sénior, diga velho. Velho, pronto. O senhor não dizia seniormento. Não diz envelhecimento. Tem toda a razão. Eu sou velho. E digo, olha, a maior praga que a gente pode realmente rogar a um inimigo é oxalá que nunca chegues a velho, não acha? Exatamente. Então pronto, portanto. Perguntava-lhe, refazendo a minha pergunta, o facto de quem é muito ativo ao longo da sua vida é depois um velho mais ativo? Poderá ser, porque eu estou convencido que se cria um certo hábito. Mas quando eu falo, ou quando nós falamos, tenho a certeza de todos os presentes, em envelhecimento ativo, não estamos simplesmente a falar no envelhecimento ativo no que respeita à atividade física, ou exercício físico, ou desporto. É preciso outro tipo de atividade. Cá em cima estão os neurónios que precisam de estar sempre a mexer também para poderem realmente dar-nos o tal envelhecimento ativo. Portanto, a nível psicológico é muitíssimo importante. Mas eu acho que, na realidade, eu criei um certo hábito de atividade física mesmo. E tive uma altura em que vivi, agora, por acaso, mercê de circunstâncias várias, embora continuo com a casa, mas não a utilizo só de vez em quando, onde tinha uma piscina no cimo de um monte, piscina essa que, em determinadas alturas do ano, tinha uma camada de gelo, e eu às 7 da manhã, com o calcanhar, partia o gelo e entrava na água. Portanto,
a minha atividade física é fundamentalmente aquática. Eu tenho assim uns dedos aqui mais ou menos apertados, devo ter nascido para ser pato. Aliás, sob determinado aspecto até sou pato, porque facilmente sou levado, mas porque sou bom demais. Professor, vi também, eu fiquei curiosa, que é confrade de honra da Confraria do Busto de Arganil, dos Enófilos da Bairrada, da Academia de Bacalhau. Como é que se encontra o equilíbrio entre um bom garfo, um bom vinho e a saúde? Ora bem, note, na verdade, eu pertenço realmente a essas confrarias todas e a mais algumas que não registrei aí, mas digo sinceramente, em todas elas, nomeadamente nos Lions, de que fui presidente também, na própria Academia de Bacalhau, em todas elas, eu fiz sempre questão de que as reuniões não fossem exclusivamente gastronómicas. É certo que do corpo me saiu, na medida em que as conferências que se fizeram no início de cada uma delas foram quase todas feitas por mim. Mas o que é certo é que fiz questão de juntarmos, além realmente do prazer do estômago, também alguma coisa do prazer do espírito. E, portanto, todas essas confrarias realmente permitem, porque, sinceramente, nós podemos, ainda outro dia estive, mas estive mais por razões também profissionais, para saber até que ponto realmente poderia ou não privilegiar a carne de coelho, não é, que sendo uma carne branca e tal, e realmente dentro das carnes brancas é a melhor. E foi com muito gosto assistir realmente a um jantar em que, do princípio ao fim, foi servido coelho. Mas, claro, naturalmente que eu fui provando as várias iguarias e comi tanto, vá lá, como se comesse num almoço normal, num jantar, perdão. Com peso normal. E medida, é assim que se encontra... Com conta, peso e medida. E note, atualmente eu preconizo, digo que vinho há só um tinto e mais nenhum, não é? E se nada há que nos diga que realmente o branco é para o peixe e para a carne é o tinto, julgo que é um disparate muito mau. Enfim, o vinho branco com sardinha assada ou com qualquer bacalhau, por exemplo. De maneira que, portanto, eu entendo que nós podemos, mesmo pertencendo a essas confrarias todas, não exorbitar, não exagerar sob o ponto de vista pantagruélico. Muito bem. Professor, vamos a uma das suas paixões, escritor. Ele já abordou aqui até um livro que escreve para crianças, escreve também este último, penso que ligado à temática do envelhecimento, e trouxe um poema para partilhar connosco. O professor já enfrentou 5 infartos de miocárdio. Há um bocadinho, quando eu dizia que na verdade, poderia dizer-vos aquilo que não tive do que aquilo que tive, mas vou só encarecer, até porque posso, de certo modo, dizer alguma coisa a esse propósito, dizer porque já tive 5 infartos do miocárdio e tenho neste momento 3 stents que me estão a segurar isto. Mas sinto-me bem e cá vou andando, continuando realmente a fazer as minhas atividades todas, sobre todos os aspectos, não só, porque todos os dias pratico atividade física. Eu ainda hoje, agora não com essa loucura, digamos, de mergulhar às 2 da manhã ou às 7 da madrugada em água gelada, isso já não faço, mas faço os meus 45 minutos de piscina, né, e faço, além disso, mais 15 minutos de uma ginástica que está ligada ao COEL, a esse programa de envelhecimento que está a decorrer e que também aqui a reumatologia aderiu, e eu sou um dos indivíduos que faço parte também como cobaia. Sinceramente, é pena que não sei se aquelas cápsulas enormes que me ficam sempre entaladas na garganta, não sei se aquilo é vitamina D, se são ômega 3, se é uma associação de vitamina D e ômega 3, se por acaso é só placebo. Porque como o ensaio é duplamente cego, não sei. E sou capaz de estar em via de desperdiçar o tempo. Mas faço aquela ginástica brutal, não é? Levantar da cadeira uma série de vezes e sentar. Mas faço, cumpro religiosamente. Mas enfim, quer dizer, de facto, o infarto é uma coisa terrível, sabe? E eu traduzi, assim, muito rapidamente. Parece muito grande, mas não. É que realmente eu fiz aqui um tamanho de letra que está na razão inversa da minha acuidade visual. E, portanto...
Todos a nota, vim ao hospital. Visita informal para apreciar a árvore arterial. Era vir e voltar, mas mesmo sem fatiota, entrei na porta do azar e, como o Toyota, vim para ficar. Angiografia, acordado. Está como o ano passado, com outra dilatação, verdade de Lei Brandão. Fica bom do coração, dei a minha permissão. Segue o terror da dor que não tinha até então, tendo sempre aquela esperança na bonança que segue ao furacão. Horas, minutos, não sei, estive calado, gritei, fui gentil, insultei, só sei que ainda não desperto, sinto de novo um aperto, sinal de nova oclusão. Está de parabéns quem, com perícia e com dinâmica, sem saber porquê ou quem, em prol do meu coração, me remete à hemodinâmica. E, como aqui ninguém mente, era maior a dor. Oh, meu caro professor, agora aqui só se tente. Sim, imediatamente, porque a dor, tal como estava, era tão forte que, se dissessem que a morte era a única solução, mesmo noutra encarnação, aceitava. Muito obrigado a quantos, vendo sofrimentos tantos, se apiedaram de mim. Perdoem a decepção os que, com tal revolução, viram não ser ainda ao fim. Depois da tempestade, a bonança e a confiança num fim de tarde familiar. Passava aí hora e meia que andava à roda do lar. A coisa não estava feia, não tinha que me queixar. Quando, de repente, aquela coisa quente me apanha o peito para frente, por trás e zás! Num curto espaço, me segue o braço, pelo bordo cubital, até me fazer uma pulseira que aperta de que maneira? Peso no peito, aperto, muita angústia, sudação, saber que se tem coração, mas estar certo de estar perto da sua morte. Este sem norte, à espera que se morra, é uma porra. É outra porra à espera da ambulância, que anda sempre apressada, mas chega sempre atrasada. Tal é a ânsia que dela é desejada. Casa grande, mal traçada para uma tal abalada. Já penso na aflição de um dia tirar um caixão. A seguir, que confusão. Médicos, macas, seringas, um ou outro choramingas, e eu a apreciar a cena, pensando se vale a pena tamanha carreira. Primeiro a cadeira e a maca a pouca distância para ir para a ambulância. Se for, porque o estupor, antes de eu entrar, se põe a andar e eu fico no ar. Então, do alto do meu sofrimento, ainda tenho este lamento. Cuidado, eu sei que parto para outra expedição, mas antes morrer de infarto que de acidente de viação. O que seguiu, não digo, visto livre e despegado, foi o que eu já disse, amigo, corrigido e aumentado. Quem tiver a coragem de ler esta mensagem e acreditar na sua sinceridade, acreditará na verdade, na gratidão do meu coração a esta unidade ímpar de verdade, não na qualidade, não na quantidade, mas na qualidade. Competência, perfeição, eficiência, abnegação e um ninho de carinho. Neste terreiro, o doente é o primeiro e muito terno, qualquer outro é subalterno. Depois, secundário, eu até julgo primário, num serviço ideal onde nada é feito à toa. Cada boa profissional é sempre profissional boa. Como é que consegue fazer de um assunto tão grave, não é? Esta poesia... Mas, sabe, é curioso que eu, no outro dia, por acaso, quando recorri aos bons ofícios de um esplêndido neurocirurgião, aliás, antes disso, fui a um anestesista, porque no Porto houve um anestesista
primeiro, depois o outro, que disseram que não me anestesiavam na altura em que eu fui operado de algumas teses, e que não me anestesiavam, não assumiam a responsabilidade. E aqui encontrei que me diz, eu conheço perfeitamente, lembro-me até de uma quadra que o senhor disse uma vez. Quer dizer, ele trabalha no INEM também e assistiu exatamente ao meu recitar da quadra lá de cima, porque a ambulância resvalava, porque a entrada era rampeada, portanto a ambulância resvalava e eu fiquei pendurado a ver que realmente ia morrer de acidente de viação, o que tinha muito menos dignidade do que de infarto de miocárdio, claro. Sr. Professor, escreve que a idade pouco importa e vou-me negando a ser velho. Que conselhos é que dá para contornar as dificuldades associadas ao processo de envelhecimento? Ora bem, eu entendo que o motivo por que tenho conseguido envelhecer e envelhecer ativo sobre diversos aspectos, não só fisicamente, tentando norte, tenho um síndrome vertiginoso que faz, ainda há um bocadinho, enfim, tive a gentileza de um ombro amigo, me ajudou a subir aqueles 2 degraus, senão não sei se me desequilibraria. E, curiosamente, até acontece isto. Hoje estou a ouvir falar de cuidado com as quedas, e lembrei-me que no dia em que vim aí fazer o teste, para fazer parte do tal estudo em que estou integrado, quando vinha a descer aquela escadaria da Faculdade de Medicina para a porta que fica virada para o velho hospital, chegou ao fundo, aquele diabo tem o último degrau, depois tem um bocadinho de patamar e a seguir 3 dedos. Foi cá um trambolhão, o que parece é que eu já tenho uma certa maneira de me encostar e já ponho aquelas partes mais almofadadas de maneira a doer menos. Mas não deixei de bater com os joelhos e com os punhos e fiquei relativamente magoado. Mas depois a gente dá uma sacudidela. O que é preciso é ter a tal percepção positiva do envelhecimento e, sobretudo, uma coisa que eu não consigo aprender é dizer não. E, portanto, há muitas solicitações e eu gosto sempre de cumprir. E, portanto, é vaidosamente que eu digo que, se Deus Nosso Senhor for servido de me deixar chegar ao dia 20 de maio próximo, isto não é pedir prendas a ninguém. Mas, nessa altura, eu farei os meus 86 anos, visto que nasci em 20 de maio de 1928. Sr. Professor, informo-me que o tempo já terminou, mas eu não resisto a fazer-lhe uma última pergunta e, considerando que a sua atividade profissional, considerando o Congresso, atrevo-me a adaptar o título de um filme e perguntar-lhe: este país é para velhos? Neste momento, eu não sei, porque houve muita coisa de que se falou aí hoje. E não há dúvida nenhuma que nós só conseguiremos fazer alguma coisa pelos velhos se realmente o governo, não é? Agora digamos os governos, porque uma coisa que tentei sempre foi não ser político. Mesmo quando eu não cheguei a dizer esta, mas agora, uma vez que permitiu mais um minuto, eu tive vários cargos académicos. No mesmo ano fui presidente, fui delegado de curso, fui presidente da turma académica da Universidade de Coimbra, vice-presidente da Direção-Geral, fui presidente da Comissão Central da Câmara das Fitas, fiz parte de um grupo de fados e guitarradas ligado à Faculdade de Letras, não é? E nesse ano consegui subir 2 valores na minha nota. Portanto, fiquei com a ideia de que realmente, aliás, não é inédito, que quanto mais trabalho a gente tem, mais consegue fazer. Mas não resisto à tentação de lhe contar esta, se porventura já for fora de horas e cortaram, não faz mal. A coisa era de tal maneira, na altura, o ministro que costumava receber-nos era o Leite Pinto. E quando eu chegava lá, habitualmente, ele já me conhecia, dizia: então, Políbio, hoje na qualidade de quê? Eu dizia: presidente da turma. Depois passavam 8 dias, voltava a Lisboa: hoje na qualidade de quê, Políbio? E eu vice-presidente da académica. E isto ia ser. Fui lá um dia na qualidade do delegado de curso, para ver se tentávamos revogar realmente aquilo que depois acabou por deixar de se fazer, que era a tese de licenciatura, não de doutoramento, essa filha naturalmente, e a tese de licenciatura também, que aliás foi o meu primeiro trabalho de investigação e que me ligou depois realmente aos lípidos, porque já se chamou essa tese,
o laboratório no diagnóstico precoce da aterosclerose. Mas nesse dia o ministro, quando chegou à porta, disse, bem, hoje só podem entrar 3. Portanto, entra o Políbio, mais 2, porque o gabinete onde realmente vamos estar é muito pequenino. E realmente chegámos, havia um sofá de 2 lugares, ele sentou-se e mandou-me sentar ao lado dele, e depois os meus 2 colegas, assim um bocadinho virados. E durante toda a conversa, que demorou 1h30, o ministro fazia assim, por exemplo, e eu, claro, ajustava-me e fazia assim. Depois o ministro fazia assim, e eu fazia também assim. E estivemos durante aquele tempo todo, para um lado e para o outro, num bailado nadegal, realmente bastante interessante. Quando saímos, o Rocha Alves, o colega, estava cá fora ansioso, então, Políbio, como é que isso correu? E digo, não, Rocha Alves, já sabes. Então, eu com os ministros sou colá. Muito bem. Sr. Professor, obrigadíssimo. Eu gostava tanto de continuar a conversar. Eu também adorava continuar a conversar com o Sr. Professor. Roubaram-nos tempo, então disseram. Roubaram-nos muito tempo. O tempo é um ditador, Sr. Professor. Muito obrigada. Muito obrigado.